Vivemos um momento delicado da política ambiental brasileira. Hoje vamos entrevistar o físico Marco Antônio Speb Leite, ex-professor da Universidade Federal de Goiás, e queremos conversar um pouco sobre esse momento difícil, angustiante da política ambiental e comentar também as situações do meio ambiente em Goiás. Professor Marco Antônio, conjuntura nacional, sua impressão, sua que acompanha o debate político. Paulo, os movimentos são difíceis no Brasil, particularmente, em vários locais do mundo, lamentavelmente, não é só no Brasil, lamentavelmente. E é uma conjuntura complicadíssima, quer dizer, a gente tem a ideia que a história anda para frente, às vezes a gente tem que aprender que a história anda para trás. Então nós estamos agora num desmonte muito grande e eu acho que põe em risco a própria democracia. Então nós temos que estar muito atentos ao momento atual, não é um mero desempenho de um presidente, de um grupo que está no poder, mas de fato é uma coisa muito mais séria. Então fica muito alerta em relação a isso. Então me refiro ao Brasil e, claro, outras partes do mundo também já estão alertas em vários movimentos que estão acontecendo, né? Com relação à política ambiental, é quase uma tragédia, porque nós temos um desmonte dessa política, nós temos uma pessoa que já vem de uma gestão complicada em São Paulo. Qual a sua avaliação geral sobre a política ambiental brasileira? Paulo, numa sociedade cujo Deus é o dinheiro, o meio ambiente é um entorvo em que pese que o pessoal já está descobrindo que isso é um tiro no pé. Mas ainda a ignorância toma conta. Então é destruir o máximo possível para ganhar o máximo dinheiro, as próximas gerações que se danem. Esta é a cabeça do pessoal, um imediatismo muito grande. Você fala política ambiental. Qual a política ambiental? Nós temos soluções para a Amazônia, muitos estudos foram feitos e, importante, esse desmonte faz muito tempo, não é só deste governo. Este governo se acentuou, mas ele vem de muito tempo atrás. Você mesmo tem amigos que trabalhavam no IBAMA e outros locais. Você vê que isso vai desmontando ao longo do tempo. Você como secretário, você sabe disso. Um personagem interessante no cenário mundial vem sendo o Papa Francisco, com a sua encíclica Laudato Si, chamando a atenção exatamente para isso, né? Para o resgate da dignidade e da qualidade de vida no planeta. Paulo, deste Papa, realmente é alguma coisa que a gente tem que, como se dizia antigamente, tirar o chapéu, né? Quer dizer, realmente é uma coisa fantástica. Imagino os problemas que ele encontra dentro da própria igreja, conservadora, junto ao poder, etc., mas está avançando muito. Essa Laudato Si, quer dizer, aliás, o nome dele é Francisco, né? Quer dizer, lembra muito São Francisco, que nesse aspecto. Então, Paulo, são alertas que... Ele coloca o dedo na ferida, o principal aspecto que eu vi no documento, é a crítica ao capitalismo, a crítica ao neoliberalismo, ele dizendo, e por isso que eu me lembrei quando você falou do Deus dinheiro, ele dizendo, olha, enquanto a gente não colocar a pessoa humana em primeiro lugar, e não o capital, nós não teremos futuro. Paulo, isso está sendo dito há muito tempo. A encíclica do Paulo VI, vamos para os anos 60 ainda, entendeu? Está dizendo, o capitalismo, quer dizer, se você não controlar isso aí, como vários países já controlaram, não estamos propondo nenhuma diferença, mas tem que controlar, não é fazer o que bem entende para o lucro imediato. O grande problema é, de fato, olha, Hermínio Fraga, numa recente entrevista, acabou de dizer, enquanto não se reduzir a pobreza no Brasil, não haverá desenvolvimento e a questão ambiental não se... Quem 2/3 das famílias brasileiras ganham até 3 salários mínimos. Na sua opinião, professor Marco, por que a gente ainda não conseguiu
incluir a variável ambiental como importante, como essencial na vida humana? Parece que o meio ambiente ainda está fora. Eu acho que a gente não... Paulo, dentro do seu corpo você tem bactérias. Se tirar, você morre. Parece que a gente não precisa... Nós somos meio ambiente. Nós somos meio ambiente. Não tem como viver sem árvore, não tem como viver sem água. Então parece que... A constituição do nosso corpo é ambiente. É ambiente. Quer dizer, água, os ossos... Tudo, Paulo. Quer dizer, nós somos natureza e sem ela nós não sobrevivemos. Não adianta fazer um negócio, uma redoma com pureza total de... Nós vamos precisar de ar nessa redoma, nós vamos precisar de água nessa redoma e assim por diante. Professor Marco, o senhor foi um dos idealizadores, junto com outras pessoas, do Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado, que agora está indo para a sua 22ª edição. Fale um pouco da história do simpósio para nós. A ideia, na década de 90, era que aí você tinha Rio 92, uma série de movimentos, que você inclusive participou muito deles. A ideia era você juntar forças para que de fato a gente conseguisse mexer com alguma coisa em termos ambientais. Então, por exemplo, nós conseguimos várias entidades, o próprio Ministério Público, eu rodei muito esse estado com o pessoal do Ministério Público criando lixões. Quer dizer, o meio ambiente é tudo nesse aspecto. Ou seja, foram realizados 21 encontros temáticos, mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, continuando a conversar sobre o Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado. Hoje eu quero te convidar para conhecer o que cerca de 80% da população não conhece. Vamos lá? Pequenas atitudes fazem grande diferença. Então vamos passar algumas importantes sugestões. Na hora que for descartar sua caixinha de leite ou suco, corte no cantinho para escoar todo o líquido. Resíduos de serviços de saúde não é lixo comum e nem reciclável. Isso é lixo hospitalar e deve ser embrulhado em jornais ou papelão e identificados. Evite acidentes. Você sabia que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água? Ao descartar o seu óleo usado, deposite em uma vasilha plástica e tampe bem, destinando assim para a coleta seletiva. Sobras de alimentos você pode destinar para o lixo comum ou compostar. O vidro, plástico, papelão, metal, isopor são recicláveis e devem ser destinados para a coleta seletiva. Você que tem animal doméstico, recolha as fezes e dê destino junto ao lixo do seu banheiro. Separe, não pare, o meio ambiente agradece. Professor Marco, essa edição agora, a 22ª, eu estava numa reunião que o senhor estava defendendo ampliar para uma participação maior de jovens, de crianças, ou seja, abrir o debate do Cerrado. É óbvio que nós temos que apostar nas futuras gerações. São elas que vão mudar. Olha essa menina lá da Noruega, o movimento que ela está fazendo. Não, isso é bobagem. Não é bobagem. O pessoal está começando a descobrir que somos meio ambiente e que se nós não cuidarmos da nossa casa, que aliás o Laudato Si fala muito disso aí, né? Não, quem que cuida? Vamos pedir aos donos do poder que se curvam diante do Deus dinheiro para mudar, eles não vão mudar. Se não tiver uma participação popular, se não tiver uma participação mais de massa desse processo, não vai acontecer mudanças. O senhor resgatou uma questão, acho que importante e cara, essa relação entre a física e a sustentabilidade. O senhor como físico, que caminhos de agora para frente, não apenas a física, mas os devidos ramos da ciência podem contribuir ao princípio sustentabilidade? Uma das grandes ilusões que o ex-presidente Bush dos Estados Unidos, não, pode criar todo o problema que a ciência resolve. Então, essa é uma grande ilusão que não é verdade.
A ciência, ela descobre, ela tenta entender como é que o mundo funciona, mas, obviamente, ela não tem solução para grandes problemas que a gente criou, por exemplo, essas diferenças sociais. Isso não é a ciência que vai resolver, é muito mais uma questão política, talvez muito mais nas ciências humanas do que nas ciências, vou chamar de exatas, tá? Física, matemática, etc. Então, nesse sentido, a contribuição pode ser razoável se você tiver políticas públicas que exijam soluções razoáveis para aquela área. Então, por exemplo, você criar ambientes olha aí, mobilidade urbana. Poxa, esse é um problema que a solução é a engenharia de trânsito, a engenharia de tráfego. Você criar... Investir em transporte coletivo. Transporte coletivo, talvez a questão da informática, você se deslocar cada vez menos, o seu trabalho ser muito próximo onde é que você vive. Então, quer dizer, soluções existem. O problema todo é a questão das prioridades. Retornando ao simpósio, estamos avaliando já aí a próxima edição, a 22ª edição. Na sua opinião, que formato deve ter? Você entrevistou aqui um rapaz, um engenheiro, que ele fantástico na questão do desenvolvimento sustentável, a questão do lixo zero. Acho que é este o caminho. Coisas pequenas, milhares, milhões de coisas pequenas que se somam em grandes coisas. Claro, em momento algum, tanto é que a gente faz parte da comissão científica do simpósio, desprezando a ciência, os estudos, mostrar a importância do cerrado, a importância da captação de água nessa parte do Brasil Central e assim por diante. Agora, o movimento em si, que eu acho que é fundamental, alguma coisa que toque as pessoas, que as pessoas se sintam, isso faz parte de mim, sou eu que faço parte disso aí, eu tenho que plantar uma árvore, eu tenho que cuidar daquilo que está próximo, que está ao meu alcance, não esperar uma solução maior. Acho que o grande papel do simpósio é esse, a união de forças. Você tem ONGs, você tem Ministério Público, você tem IBAMA, você tem órgãos governamentais que estão com 1000 problemas, a gente sabe disso. Ou seja, cada uma dessas instituições parceiras, ela também tem o seu processo interno, de crescimento interno, é isso que você está dizendo? Menor dúvida, certo? Vá, por exemplo, numa universidade, me permita não citar nenhuma, será que a coleta seletiva de lixo está bem feito? Será que o destino está bem feito? Será que o ambiente é inteligente no sentido de preservação do meio ambiente? A questão de iluminação? Quer dizer, cada um tem que olhar também para dentro de si. Claro que as soluções são gerais, são públicas, mas com certeza esse é o papel de cada um. Na sua opinião, como enfrentar essa questão desse momento terrível? Meia Ponte agoniza. Na verdade, nós estamos matando, foram muitos anos a gente matando esse rio. Não está na hora de pensar um projeto mais ousado para o rio, tipo um rio-parque, um projeto que você refloresta, você devolve a piscosidade do rio, você cria áreas de lazer, você estabelece uma conversa de sustentabilidade com o agricultor, com o dono da indústria. Rio Meia Ponte, professor Marco Antônio. Voe por cima do rio Meia Ponte, que você vai ver para o lado das nascentes que tem lugares que não tem um palmo de mata ciliar. Eu não estou falando um pouquinho, não, estou falando não tem nada de mata ciliar. Ora, é claro que esse rio vai morrer. Vai em certas nascentes, como eu já fui, que o gado já tomou conta e pisoteando acabou com a nascente. Então, essa recuperação não é difícil e, de fato, esse projeto do Rio Meia Ponte que você se refere, ele já existiu. Só que a execução disso acaba não sendo prioridade. Quer dizer, não se descobriu ainda que, vamos pegar o João Leite, grande abastecimento, fundamental, nasce lá em Anápolis. Nas nascentes do João Leite em Anápolis, você tem vários, inclusive agricultores mal orientados, poluindo o rio. Quando ele entra ali na fazenda Santa Branca, ele entra com uma cor, anda alguns quilômetros, sai com outra. Por quê? Porque a natureza ela reage. O Meia Ponte, eu tenho absoluta certeza que um projeto desses,
um campinho de futebol na beirada do rio, para o pessoal brincar, para realmente ser uma área de lazer, pequenas represas, tanto é que agora abriram algumas para aumentar a vazão do rio, né? Então, as soluções existem, elas estão aí. As soluções para a Amazônia, o Instituto Socioambiental, uma belíssima Adriana, uma belíssima entrevista dela numa rede de televisão, façam isso, isso e isso, ou seja, já soluções existem, só que o poder público ignora e acaba não sendo prioridade na prática. Quero agradecer ao professor Marco Antônio Sperbi Leite, físico, ex-professor da Universidade Federal, e dizer que esse momento de crise pode ser também um momento de oportunidade, de construção. Oportunidade de repensarmos o modelo de desenvolvimento no Cerrado, oportunidade de repensarmos e aprendermos com aquelas pessoas que cuidaram do planeta antes de nós, que são os povos tribais. Nós somos natureza, e aquilo que fizermos ao rio, à água e à terra, nós estamos fazendo a nós mesmos. Até! Nossa dica de leitura de hoje é o livro O Desafio Ambiental. Vale a pena conferir!